coisa bem importante para um casal é ver como é que eles interagem energeticamente. Isso nos mapas a gente consegue fazer esse tipo de análise olhando alguns aspectos. Primeiro, quais são os objetivos de vida dos dois, para ver se há uma sintonia no caminho que eles estão levando para chegar, né, cada um na sua evolução. Como eles agem quando eles são pais, como é que é o papel de cada um como pai, como mãe, né, no ambiente familiar. Como se dá no dia a dia a troca energética entre auras, como é que elas interagem nos espaços que eles habitam, né? E por último, como eles são para dar apoio e para receber apoio, para se reenergizar, se há uma interação entre eles, e qual vocação eles têm no exercício da profissão, do dia a dia, né, produtivo deles. Vamos olhar como é que é? A coisa que chama a atenção, né, o primeiro mapa, o mapa de cima é do André e o de baixo é da Cássia. O André, ele tem esse caminho do destino fortíssimo, ele veio para trabalhar algo, né, coisas que influenciem e transformem muita gente, né? E ele amadurece muito rápido, ele já chega na sua última realização aqui aos 33 anos. E para ele amadurecer, né, ele precisou aprender a fazer matéria, está num momento onde ele tem que trabalhar como se posicionar, a coragem dele, a liderança, né, para poder trabalhar o poder, né? Ele é um cara que vem mudar muita coisa, então ele precisa, né, trabalhar o poder pessoal dele como? Através de uma comunicação, né, de uma flexibilidade que permita ele aproveitar todas as oportunidades e transformar pessoas, né? Então, enquanto ele tem esse destino, né, que é voltado para o coletivo, é voltado para o bem comum, a Cássia também vem, né, com um caminho do destino em 8. E se a gente olha aqui os mapas, o que a gente vê, né? Qual que é o caminho de aprendizagem da Cássia? Olha os dois desafios, um que ela já passou até os 29 anos e o segundo que ela vive agora. Ela precisa aprender a entender a espiritualidade dela, o lugar no mundo dela. Olha quantos 7 vem no caminho evolutivo dela. Desde os 29 anos até os 46, ela vive 2 realizações em 7. Então não dá para fingir que não é com ela essa questão da espiritualidade. Então essa alma 4, pé no chão, São Tomé, né, que vem com um sonho em 7, ou seja, que precisa aprender a tomar as decisões pela sua intuição, para poder usar os seus dons, as suas ferramentas, transformando pessoas, né? Esse é o caminho para ela chegar na verdade dela. Ela vai ter sim que vivenciar questões que são existenciais, para ela entender qual que é o lugar dela no mundo, o que ela veio fazer aqui, o que ela precisa estudar, onde ela precisa se aprofundar, porque ela precisa chegar aqui nesse 9, né? O 9 é o número da função social no mundo, como é que eu sirvo o coletivo, para que ela, né? E é interessante que ela e o André têm o último ciclo em 8, eles são pessoas que vão ter que trabalhar sim, como referências na sociedade, como espelhos para muitas pessoas, vivendo a sua verdade, vivendo a sua justiça, né? Então a gente tem aqui 2 caminhos que terminam com energias muito parecidas, né? E que isso é um ótimo indício para o caminho que eles percorrem agora, né? Então isso ponto positivo aqui para o casal. A segunda questão importante é como eles, como pai e mãe, interagem com os filhos e entre eles, né? Então a gente tem aqui a Cássia, que nasce num ambiente onde ela com certeza teve com o pai uma figura que ensinou muito a ela a liderança, a como ter coragem, a como buscar a inovação. Ela tem aí um modo de viver
né? Só que ela tem uma questão kármica dentro da família, né? Ela traz da ancestralidade dela questões de como lidar com o poder. Não é à toa que ela nasce como uma alma toda certinha, que quer fazer tudo preto no branco, tudo ali muito corretamente, né, para poder chegar na justiça dela, porque inconscientemente ela sabe que em outras vidas houve uma pisada na bola grande aí do ambiente familiar dela, que pode ter sido ela ou pode ter sido alguém, né, do clã dela, mas ela vem com uma missão de trabalhar esse ego íntegro, esse equilíbrio, para poder servir as pessoas. Todo mundo que vem com o caminho do destino em 8, como é o caso dela, vem para estar a serviço de um bem maior, fazendo valer a justiça e a verdade, né? Então, ela como mãe, qual que é o papel dela? Ser a pessoa que vai ensinar às filhas o que é liderança, o que é coragem, como é que é fazer diferente, como é que é inovar, né? Então, o lado positivo, ela precisa ser essa mãe que dá coragem para as filhas. Já o André, lembra que ele tem desafio em 3? A comunicação é um grande, né, é um grande obstáculo, um desafio para ele, né? Ele tem também o 3 no ambiente familiar, no ambiente kármico onde ele nasce, mostrando que ele como pai, enquanto a mãe tem que mostrar força, a objetividade, a gana de ir atrás dos seus sonhos, ele é o pai que vai trazer a alegria, vai ensinar as filhas a flexibilizarem, a conseguirem coisas sem brigar, né? Então é um jogo complementar entre pai e mãe muito interessante, né? E o André, ele ao trabalhar essa alegria, essa comunicação com as filhas, ele também trabalha o papel dele de pai e o desafio maior dele. Então olha como as coisas se encaixam. E aí, na relação entre os dois, o que a gente tem, né? A gente tem a Cássia aqui, uma aura 8, fortíssima, que busca liberdade material. Ela quer ter tranquilidade para poder exercer o poder dela, para poder fazer as coisas que ela deseja, né? Sem ter nenhum enrosco, nenhuma dependência que faça, por exemplo, ela trabalhar porque ela tem uma dívida e precisa pagar essa dívida e aí ela fica submissa, né? Uma aura 8, ela vem sempre para se colocar e se impor. Dificilmente você vê uma pessoa aura 8 sendo serviçal no sentido de ser uma pessoa dependente de um trabalho, né? Se isso acontece, ela fica doente. A aura dela não suporta esse tipo de desequilíbrio, onde ela cria algum vínculo de dependência, né? Então pode dar, vocês olhem aqui no slide da aura, a aura 8 é a que mais traz problema para o corpo quando ela está vibrando errado, né? E no caso do André, ele tem uma aura 5, ele precisa ter movimento, liberdade na vida dele. Então, querendo aqui analisar os dois, o que acontece? Como o pai vem para ser a comunicação, a flexibilidade, dificilmente ele bate de frente com a questão do poder da mãe, que ela realmente precisa ir lá e se impor. Então a gente tem aqui sim auras que conseguem se dar bem, desde que um respeite o espaço do outro, né? Porque o equilíbrio do André é justamente ter esse espaço para ele ir inventando coisas diferentes, fazendo mudanças, promovendo essas transformações que são boas para a hora dele. E no caso da Cássia, ela precisa ter um ambiente onde o que ela fala é respeitado, né? Coisa que o André pode muito bem. Realmente, para falar sobre liderança, é com ela. Eu vou falar aqui sobre alegria, sobre flexibilidade. Então, a gente tem sim aqui uma divisão boa de papéis, como pais e como marido e mulher também. E essa sintonia também é respeitada na qualidade de apoio dos dois,
né? A Cássia, ela tem uma qualidade de apoio que vem de um 13, né? Ela tem aqui uma questão kármica, né? Onde para ela, por isso que ela é S4 todo certinho, porque ela sabe que em vidas passadas ela já, né, não passou pelo o teste da conscientização, ela já se enriqueceu, já ganhou dinheiro de forma ilícita. Então ela vem nessa vida muito corretamente e é justamente o trabalho que a reenergiza. Então, realmente, ela precisa trabalhar com aquilo que ela gosta, com liberdade, com independência, fazendo os horários dela, porque ela também tem uma vocação em e isso é importantíssimo para quem tem vocação em você tomar conta dos seus horários, do que você quer fazer, do jeito que você... Ela veio para, né, ser uma autônoma, digamos assim. Né? E no caso do André, ele tem uma qualidade de apoio 8, né? Uma qualidade de apoio 8 que faz com que ele precise, né? Quando ele precisa se energizar, o que ele tem que fazer? Ter noção de que ele tem o poder de conseguir comprar as coisas que ele precisa. Às vezes só de ir no shopping comprar alguma coisa, isso já dá uma reenergizada nele, né? Mas ter consciência de que ele tem o poder de se prover materialmente do que ele precisa é o que reenergiza ele. Então, olha que interessante, ele vem com uma vocação em 3. Lembra que 3 é o desafio dele, é o modo de vida dele, no ambiente kármico. Então, realmente, essa necessidade do dia dele ser criativo, né? Ir se flexibilizando e se adaptando às necessidades do momento é algo que precisa ser cumprido e respeitado nas atividades que ele cumpre. Ele não é uma pessoa de querer processos muito rígidos, não, primeiro você faz A, depois B para chegar a C. Não, às vezes ele quer fazer D para chegar a C, ou faz o E primeiro e depois vem o B, né? Então ele precisa ter um ambiente de trabalho onde ele use a criatividade para fazer a agenda dele. Também nada de agendas fixas. Então, complementa e entende a necessidade do outro de respeito aos limites. Então, sim, temos aqui um casal bem forte, com destinos de muita responsabilidade social e que um consegue aprender com o outro sem chocar.